Meditação para nós nesta noite é Daniel 6. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel 6 que diz assim: pareceu bem que Dário constituiu sobre o reino, Pai Senhor, a 120 sagradas que escrevesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas deram conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se destituiu destes presidentes, satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então o presidente e os satrapas procurava a ocasião para usar Daniel e a respeito do reino, mas não puderam achar nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel, e não se acharam dele nenhum erro, nem culpa. Amém? Glória a Deus, aqui a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o irmão se aproxima, né, filho? Vamos contar aqui o 4 da arte. Não desanime, Deus proverá. Não desanime, Deus proverá. Deus zelará por
ti. Sob suas asas te acolherá, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, do teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Fica por face seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Todo aquele que pede, Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Quando estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Louva de pé, vamos ficar de pé para receber o nosso irmão. Glória a Deus, aleluia. Vai trazer a palavra do Senhor nesta noite para cada um de nós, né? Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus glorioso, Jesus amado, Espírito Santo de Deus. Como meu Pai, eu estou sempre nas tuas mãos, meu Pai. Usa, Senhor da glória, Jesus amado, esta noite, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a Santa Paz de Cristo Jesus. Permanece para sempre. Sempre, meus amados. A irmã já orou. Daqui a pouco iremos
da boa palavra de Deus. Em cada momento a mais vai nos orientando de uma maneira toda especial. Essas crianças vindas aí vão cantarem, vão. Então está já com a oportunidade. Já pode se aproximar, louvar e bendizer o nome do Senhor na glória. Muito lindo é a palavra de Deus, é a função da igreja, Senhor da glória. Ensina as crianças no caminho que devem andar, depois jamais elas se desviará. É uma realidade nessa boa palavra do Senhor nosso Deus. E graças a Ele, agradecemos e temos motivo para agradecer, porque a palavra veio para nós de uma maneira toda satisfatória, a boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos se organizaram, vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus somos, aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Se o grupo das irmãs for louvarem também, se preparem. Aleluia. É tempo.
louvar a Deus. Disconnected. Vale a pena louvar a Deus. Connected. A festa é nossa. O Senhor preparou para nós essa festa maravilhosa, não é, irmão? E devemos aproveitar. Aproveitar porque Deus se alegra. Ele que o seu nome é valorizado. A graça Mulheres de fé, de Deus é valorizada. Jardim Angélica. Estamos a igreja paz, Senhor. Glória a Deus, aleluia.
seu povo nas regiões estrangeiras. Isso nos causa muita admiração, segundo a palavra de Deus. E vamos aproveitando o tempo, não é? Se tempo para avisar minha esposa também que tem a sua participação. Daqui a pouco nós iremos comentar sobre a palavra de Deus. Me lembro bem que nós tivemos um comentário sobre Melquisedeque, não é isso? Figura plena de Cristo e a personificação da graça de Deus. Aleluia! Graças ao Senhor. Cumprimento na igreja na Santa Paz, Senhor. Amém! Igreja, hoje eu não irei louvar, eu vou pedir para os servos de Deus, os pastores, os obreiros, virem na frente fazer um clamor pelas famílias. Aleluia! E sempre, Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho e eles têm os testemunhos. Estava ali o doutorista conversando conosco. Por 2 vezes ele tentou se matar. E na última vez, Deus deu escape, né? Por causa de quê? O casamento terminou. Então, igreja, nós nunca devemos parar de orar pelas famílias. Porque nós estamos aqui na casa de Deus. Tem pessoas nesse momento de desespero. Tem pessoas querendo tirar sua vida ou assassinar outras. E a igreja tem a obrigação de orar pela nossa família, nossa parentela, aqueles que não conhecemos. Porque nós somos o corpo de Cristo. E a gente vê pessoas se destruindo. E nós também precisamos orar pelas nações e a nossa nação brasileira. Porque muitos estão aí cocheando em 2 pensamentos. Mas nós, como igreja, temos olhares espirituais. Estamos sabendo que as coisas não estão fáceis, é difícil. E a igreja tem a obrigação de orar, de clamar, de buscar o Senhor, para que o Senhor venha dar escape. Porque a igreja, nós ainda vivemos num país de fartura, mas nós não sabemos aqui para frente o quanto vamos passar. Então a igreja é tempo de se humilhar diante do Senhor. As irmãs estavam louvando esse louvor sobre família, né? E a família aí fora está sendo destruída. E nós, como igreja, precisamos clamar e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Os irmãos podem vir na frente e vão fazer o clamor sim, porque é o que nós precisamos nesse momento, como igreja, orar, buscar o Senhor, fazer um clamor pelas almas, os que estão chorando, sofrendo, e não são poucos, são muitos. Aleluia, bendito. Glória a Deus. As irmãs todas, igreja, são família. As irmãs oram também, porque é o mesmo Espírito. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar. Vamos. É tempo de buscar, é tempo de orar. Vamos orar, apresentar o nosso Brasil, apresentar a nação de Israel, outras nações também, apresentar a Igreja de Cristo aqui na terra. Vamos apresentar também os futuros, né, que estão aí, as crianças, exatamente. Orar também referente à nossa união. É indispensável, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, Deus, Santo, aqui Senhor está a tua igreja nesta noite, venha Jesus nos céus, assim é Pai, estamos clamando pelos nossos nomes, clamando pela tua graça, tua presença, tua misericórdia, Senhor, Senhor,
Deus. Oh, aleluia. Oh, Uma pergunta que todos sabem. O crente precisa ser ensinado ou já estavam assim, cada um fala assim, o crente precisa, nós cristãos precisamos de ensinamentos ou não? Sim, exatamente. Porque, então ficamos cada um. Deus falou comigo, só Deus falou comigo para isolar com Deus. Aí, para criar aí uma questão que você não tem um valor. Olha o perigo que está acontecendo hoje. Por isso que precisamos ter ensinamento. O ensinamento não salva, mas conserva os salvos. Nós tivemos ensinamento sobre o princípio da graça, sobre o ministério de quem? De um casal de velho, Abraão e Sara. Depois Deus renovou as forças. Quando Deus falou com Abraão, não existia lei. E depois que veio a lei, para quem? Para Israel. Do Sinai até Malaquias. Passou o período da lei. Estão compreendendo? Porque às vezes a pessoa mistura a lei com a graça, e muitos não sabem onde está a lei e onde está a graça. Fica difícil, às vezes a pessoa usa código da lei sem saber o que está falando. Eu estive agora essa semana, né? Vou levar ceia para algumas pessoas que não puderam ir, e algumas alegaram que não podia tomar ceia. As irmãs, no costume normal das mulheres, a gente estava naquela situação, mas aquilo foi no tempo da lei, agora não pode mais usar isso para uma pessoa, se não aprender, coitado, aquele temor, aquele zelo, mas você sem futuro. Imagina bem, eu já ouvi também pessoas dizer, olha, está na semana da ceia, não, os casais não vão ficar na carne. Os casais não estão na carne, porque os casais é uma só carne. O casal só está na carne quando eles têm discussão e discórdia. Tudo isso trazendo a lei para dentro da pessoa, o sacrifício de Cristo não valeu nada. E isso é que se vê muito algumas pessoas. Falta do quê? Falta de um profundo conhecimento dentro desta razão. É uma realidade. O tema não vai ser este, vai ser sobre a oitava aliança hoje. O efeito da oitava aliança. Questão de lendo a palavra, não é? Porque na outra 4 nós tivemos um comentário sobre a personificação da salvação, exemplificada na graça, e nós somos salvos, estamos debaixo do quê? Do juramento de Deus. Não sei se os irmãos se lembram. Foi Salmo 110, 4, assim por diante. Mas vamos já ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 ao 34. Jeremias, o homem de Deus, sacerdote de Deus, profeta de Deus, e no capítulo 31, de versículos 31 ao 34. Graças a Deus. glória a Deus. Graças a Deus. Isso, meus irmãos procuram para juntos nós meditar nesta boa palavra. Aleluia. Encontraram? Amém.
Tem até o título aqui no versículo 31. Na minha Bíblia tem um novo pacto com Israel e com Judá. As irmãs têm título? A sua tem? Não. Na minha tem uma nova aliança. Leamos isso aqui, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tirei, tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Este é o meu pacto que eles invalidaram. Ou seja, este aqui na minha Bíblia. Este é meu pacto. Agora, algumas traduções dizem, não segundo o pacto que eu fiz com vossos pais, eles invalidaram a minha aliança. Essa invalidação foi lá no Monte Sinai, depois da saída do Egito. Mas vamos analisando. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel e com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Verso 34. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados, diz a palavra de Deus. E aqui tem o cumprimento da palavra, a natureza. O versículo 35 diz a palavra, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas ordens estabelecidas falhar diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a linhagem de Israel e ser uma nação diante de mim para sempre. Pode sentar, nós já oramos, vamos meditar na palavra de Deus. A pedagogia da palavra, o significado, o início. Sabemos que quando Deus chamou Abraão, era um casal já idosos, o Senhor fez as promessas a Abraão de dar a ele uma nação. Uma nação. Essa já na Bíblia chama-se bênção nacional. Então Deus chama Abraão e promete uma bênção. Naquele chamado Deus fez a Abraão 7 promessas. Não sei se vocês já leram, mas está no capítulo 12 do livro de Gênesis, versículos 2 e 3. Deus fez com Abraão
7 promessas. E Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, da tua casa, dos teus pais, e vai ao local, e a terra que eu te mostrarei. Foi a primeira promessa. Deus prometeu a Abraão de mostrar a terra prometida. E Abraão creu na palavra. E a segunda promessa foi aquela: e eu farei de ti uma grande nação. A segunda promessa. E a terceira promessa: te engrandecerei. Sobrenatural, natureza, sobrenatural, e engrandecerei o teu nome grandemente. E aí a quarta promessa foi: e tu serás uma bênção. E a quinta promessa, o Senhor disse: eu serei amigos dos teus amigos, inimigos dos teus inimigos. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas. Aí já não é nacional, já é global. Só que Deus, ele não confunde com o que ele faz. E mediante a promessa feita a Abraão, aonde a nação de Israel foi formada? Debaixo da promessa. Aonde? Lá no Egito. E chegou o momento exato de Israel sair do Egito. Israel saiu do Egito desfrutando a plena graça de Deus. Por quê? Como nós sabemos que alguém desfruta plenamente, ricamente da graça de Deus? Quando ela é beneficiada, sem que ela faça um sacrifício ou um propósito assim. Somente ela vive na base do investimento. Está compreendendo? Quando Israel saiu do Egito, ele saiu debaixo da graça, investimento de Deus. Os capítulos 12, 13, 14, contando a história da trajetória de Israel, já no início do deserto, indo na direção do Mar Vermelho. Israel não fez sequer um propósito, mas precisava viajar, e eles saíram à noite, e por fim Deus instalou a eletricidade no caminho constantemente. A nuvem era o GPS. Glória a Deus! Para Deus não tem dificuldade. A nuvem os guiava. Deus instalou o GPS, e a nuvem também era o GPS, e a luz também era a eletricidade. Era a luz que iluminava o caminho, e eles estão próximos. De graça. Está compreendendo? Personificação plena, recebeu de graça. Abrir um parênteses, a graça tem 2 patamares. Que isso traz muita confusão na mente de alguns crentes. A graça comum. A graça comum. Essa graça comum, ela atinge a todo ser humano. Você não se pode avaliar que sem fazer compromisso com Deus para receber algum benefício, as pessoas que são crentes, Deus prepara o trabalho, e os patrões não são crentes, já são patrões. Estão compreendendo? Os patrões não são crentes, já são microempresários, ou autoempresários, ou milionários. Às vezes o crente se embaraça, se Deus me fazer isso, eu vou fazer. Olha, nós temos que ter muito cuidado na etimologia da palavra, a maneira de interpretá-lo, para não inverter a situação. Então aí, essa graça que estou referindo é a graça. Uma pessoa vai fazer um curso, um pagão,
não pede, não agradece e recebe. Ou não? Por que ele recebe? Porque Deus falou através de Cristo, ou Cristo através de Deus é a mesma coisa, que Deus é perfeito para os maus e para os bons. Dando chuva e também sol, que é a sustentação de todo o progresso da natureza. Agora, referente à graça específica, ela também é de graça. Os dois tipos de graças são plenamente demonstrando a benignidade e a bondade de Deus. Uma graça comum é a graça temporária. Ela dura somente nesta natureza. Depois que não aceitar Cristo, perde o benefício específico da graça que estou referindo, salvífica. Só que a promessa dada por Israel, quando Israel saiu do Egito, ele saiu debaixo de dois tipos de graças. Quais? A graça que nós já tínhamos de aceitar Cristo. A gente já enxergava, já respirava, já trabalhava, já tinha seus controles através da graça comum. Mas depois que aceitamos a Cristo, aí entra o procedimento da graça específica, só que é de graça. Tanto uma quanto outra é de graça. E ele foi a primeira proposta que Deus fez a Abraão, foi de beneficiar com o ministério da graça. Mas aí já se trata da graça referente à promessa de salvação. Diz em Gênesis 3, 15 e 5, o Senhor disse a Abraão: olha para os céus, vê se pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. E quando Deus falou, nós aprendemos na outra quinta-feira que Deus falou e jurou. Quem está lembrado? Para quem não está lembrado, vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 6, 13. O irmão pode ler, o irmão lá, o irmão mesmo Noé pode ler, se for possível. Em Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13, 14 ao 15. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É a nossa, pode ler, irmão. 6, versículos 13 ao 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha ou maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente por alguém superior a eles, e no julgamento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Pode completar. É o 18, né? É o 18. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança. Compreenderam? Então, a promessa que Deus fez com Abraão foi uma promessa com juramento. Agora, a nossa salvação, ela está segura, a menos que a pessoa não queira dar lugar, porque ela foi implantada através da palavra de Deus, mas não somente através da palavra, ele jurou.
não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Que abençoando Abraão, naqueles primeiros princípios, ele continuaria abençoando. E Abraão esperou com... E depois ele alcançou a promessa quando? Quando Isaac nasceu. Glória a Deus! Quando Isaac nasceu, ele alcançou a promessa. E ali, há mais ou menos 65 a 76 almas, foram para o Egito. E lá formou a nação, mas debaixo da promessa do que? Da lei ou da graça? Da graça. É o presente que nós somos beneficiados. Esse presente da graça. E quando chegou o momento exato que a profecia cumprisse, ou seja, os 400 anos que Israel estava lá no Egito como nação, aí Deus retira Israel do Egito, levando para a terra prometida. E chegou então Israel, ao terceiro mês, chegou no Monte Sinai, debaixo da... Vamos analisando bem, porque se nós não posicionar bem no efeito da graça, é muito perigoso, porque o Senhor Jesus disse que se 10 era crentes, 5 loucas e 5... Por isso nós estamos comentando uma vez e outra, para que não haja desprezo sobre a compreensão da palavra e possamos cometer pecados de loucura. Por isso que eles estão repetindo. Então Israel chega no Monte Sinai, debaixo da promessa de Deus, que é o que lemos em Jeremias. Com um concerto que ele tinha feito com quem? Com os pais. Quem eram os pais da nação de Israel? A promessa fora feita a Abraão, confirmada em Isaac e implantada em Jacó. Glória a Deus! É o Deus que prometeu, Deus que confirmou e o Deus que implantou em Jacó. E em Jacó foi formada as 12 tribos, que aí forma a nação de Israel. É o que Jeremias estava referindo. É a promessa que Deus fez. Vocês estão compreendendo? A promessa fora feita a quem? Quem? Abraão, o gentio no passado, pagão, é agora convertido, justificado por Deus através da única e infinita misericórdia dele, o acordo que ele fez com Abraão. Aí Isaac habitou naquele local lá em Gênesis capítulo 26, conta a prosperidade de Isaac. Depois Jacó também foi implantado ao rei, a promessa, e aí continuou a nação formada. E continuou, só que quando alguém ouve a palavra de uma maneira e ela compreende outra, causa grande prejuízo, tanto social, familiar, assim por diante, espiritual, e a coisa é grave. Aí o que aconteceu? Deus chama a Moisés e transmite o sentimento que Moisés teria fazer com o povo, para que o povo continuasse debaixo da graça. Mas para continuar debaixo da graça, é necessário que tenhamos a atenção, sentido, fazer sentido o que a palavra está dizendo. Por isso que Tiago escreveu que todo homem, homens e mulheres, sejam prontos primeiramente a ouvir. Porque você estando ouvindo com atenção a palavra, você está definindo o que está ouvindo e sabendo também o que irá definir por que está ouvindo. Aí Deus chama Moisés, reuniu a nação e disse: olha, vós tem visto o que eu fiz com os egípcios e vos trouxe a mim como asas de águia. A águia é o tipo de Cristo.
Não sei se vocês sabem. Sabe não? Para quem não descobriu, a águia é o tipo de Cristo. A águia, não vou muito aprofundar no assunto da águia para dar tempo de fazer um comentário das alianças. Mas a águia é a ave mais corajosa que existe. Quando o tempo se escurece para chover, que dá aquele clima de uma forte tempestade, todas as aves começam a se esconder por aqui, por onde puder. A águia não. Ela voa, ela fica por cima das nuvens. É o tipo do crente redimido. Ele fica por cima da grande tribulação de hoje. As tribulações de hoje, o cristão fica por cima dela. Glória a Deus, porque tem esta segurança em Cristo, Senhor da glória. As águias, elas voam, as aves voam. Elas vão voando de um local para outro, até chegar o momento que as aves precisam repousar, precisam parar, porque elas cansam. A águia não, a águia é o mesmo tipo de Cristo e do povo de Deus. A águia, ela vai voando, muito alto. Quando ela chega a cerca de uns 3 quilômetros de altura, ela tem uma visão tão refinada que ela vê como uma presa embaixo que outra ave não vê. E quando ela continua naquele voo muito alto, ela sente esse problema de canseira. Mas quando ela pensa, quando vem aquele momento de canseira, ela tem um preparo no corpo, chamado hóstia cilíndrica, e aquela hóstia cilíndrica entra em ação. E entrando em ação, ela recebe aquele repouso, e aí quanto mais ela voa, mais descansa. E o crente é assim, quanto mais ele está em Cristo, mais ele descansa na graça dele. Aleluia, quanto mais que em Cristo, você vai, enquanto as nações vão cansando, se afadigando, sendo totalmente destruído, muito destruído pela ansiedade, o cristão vai se estabilizando. Aleluia! Foi essa palavra, esse conceito que o Senhor da Glória disse a Israel. Disse a Moisés. Só que Israel respondeu o contrário. Porque o Senhor disse, olha, se vós diligentemente ouvir as minhas palavras e obedecer as minhas palavras. Depois agora que nós descobrimos que os mandamentos de Cristo na graça é leve. Olha que maravilha. Agora descobrimos na Bíblia que os mandamentos da graça nos alivia. É uma realidade nisso, foi isso que ele estava falando. Cumprir os mandamentos na graça por 2 motivos. Um que os mandamentos são leves, e outro que os mandamentos, eles são dados na virtude do Espírito Santo. Você pode cumprir porque Deus nos ajuda. Em tudo, Ele nos anima e nos reanima. Essa palavra é tão importante. Mas só que Israel trocou por falta do quê? De cuidado ao ouvir. Israel trocou a graça pela lei. Não sei se todos sabem, mas eu vou só citar no livro de Êxodo 19, verso 8. Deus falou, todo o povo respondeu. Tudo que Deus manda fazer, vamos fazê-los. Mas só que não é essa punição do homem tomar uma atitude com Deus. Nós faremos o que Deus mandou, mas com a ajuda dele, com toda a proteção dele, e não atribuindo ao nosso ego. Eu vou fazer, eu posso. Não, aí a pessoa vai presumir. Aí Deus mandou a lei de obras. Os irmãos sabem que Israel ficou em Babilônia 70 anos por causa da quebra da lei de 70 anos sabáticos. E não aperfeiçoou nada a lei. Só que quando Deus ele revelou a salvação,
ele traçou a salvação e ele traçou o seu plano com juramento. E através da promessa feita com juramento, aí ele continuou sempre animando o povo e sempre renovando a aliança. Analisemos bem. Quando Deus criou Adão, deu a Adão a uma lei condicional para não comer do fruto proibido, para que não morresse. Foi isso mesmo? Era uma lei condicional. Era a lei da inocência. E a lei da inocência, essa promessa adâmica, ela dependia também da promessa edênica. Porque o mundo, o Éden, e o mundo era governado por um homem que estava dentro da lei de Deus, aquele homem, Adão. Mas quando Adão quebrou a lei, como nós sabemos, então ele ficou destituído da glória e, por fim, a natureza alvoroçou. Só que Deus não quebrou o plano. Eita, Deus maravilhoso! Ele não se quebrou o plano, porque novamente, agora Deus fez esses dois planos tinham quebrados, o plano de Adão com a natureza e o plano adâmico com ele mesmo, porque ele pecou. Mas depois do dilúvio, Deus fez uma segunda aliança com quem? Com Noé. A terceira, melhor dizer. A aliança de não mais exterminar o mundo com água e sim com fogo. E estabelecer também estações e tempos sobre tempos, assim por diante, até chegar o fim desta época. Mas a aliança feita, a terceira aliança, ela foi quebrada aonde? Quando, para quem não sabe, o nome de Deus, na língua adâmica, é o hino que muitas vezes as pessoas louvam. Deus inspirou assim, é Elohim. Essa expressão Jesus usou lá na cruz, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, usando a expressão original da língua estabelecida por Deus. Então, na sequência, o nome de Elohim foi desaparecendo, só que o nome de Deus, através de uma só língua, continuou lá no capítulo 11 de Gênesis. Mas quando os descendentes de Noé reuniram a Torre de Babel, o que aconteceu? Foi quebrada a terceira aliança. Por que quebrou? Porque eles entenderam o nome das coisas. Cadeira não é cadeira, é caixa de som. Então virou invertido. Poderia dizer, traz um copo com água, teria que levar uma cadeira. Traz betume, leva caldo. Não funcionava. Então a aliança foi quebrada. Só que o plano de Deus não. O plano de Deus, os irmãos já leram os feitos com juramento? Não foi somente Abraão, não. Se não fosse assim, não haveria restauração na família adâmica e também na família de Noé. E a terceira aliança, ela causou grande distorção do nome de Deus. Só que no meio da terceira aliança, mediante, aparece quem? Um homem que nós já tivemos no comentário. Um homem que era muito sábio, culto, bem formado no seminário da Suméria, Abraão, gentil, pagão, idólatra. Aí Deus chama Abraão e faz qual aliança? A quarta. Por isso que quando Jesus, ele subiu para a glória, que ele mandou para nós com abundância, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Agora nós descobrimos com mais facilidade referente ao segredo de Deus revelado aos nossos corações pela palavra. Aí quando Deus chama Abraão, faz a quarta aliança,
Nós já tivemos o comentário que aquela quarta aliança, naquele tempo, não tinha lei. Tinha? Não tinha porque não tinha Israel. Só tinha um casal, Abraão e Sara. Ali foi feita a quarta aliança. Mas quando a nação foi formada, foi debaixo de qual aliança? A aliança da graça. Deus nunca nos convida para nos colocar um jugo pesado. É a gente que às vezes inventa. Hoje cedo no culto de consagração estavam mostrando na palavra de Deus que Deus nunca nos convida para a guerra. Ele só nos convida para paz. Ele é o Deus de paz. E é o que temos essa paz com Ele. Então em Abraão foi estabelecida a quarta aliança, a aliança da graça. Aquela aliança durou um período de 430 anos antes da lei. Mas quando Israel chega no Monte Sinai, já tivemos um comentário, Deus dá a revelação a Moisés, a interpretação e o sentimento que Deus estava desejando continuar com Israel. Aí Israel trocou a quarta aliança pela quinta aliança, aí a aliança de obras da lei. Se fizesse o que eles tinham dito, então seriam bem-aventurados. Mas no capítulo 35 do livro de Êxodo, e versículo 3, lá está falando: não acenderás fogo no dia de sábado. Depois que veio a lei. Não sei se o irmão vai ler, mas é isto. Até então, Israel não selara a lei, não tinha essa ordenança. E se esse acendesse? Controle, irmão? Pode ler. Aí já é o código da lei. 400 anos, de 30 anos, que Deus tinha falado com Abraão sobre o ministério da graça, irmão. Nós estamos na graça, glória a Deus. Estamos livres, a igreja é livre. Aleluia, a igreja é segurança. Pode ler. Êxodo, capítulo 35, versículo 3, né? Que diz: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E se acendesse? Aí quebrava. Hã? Se acendesse? Não tinha estufa, comer comida fria, muitas vezes era prejudicado à saúde, mas é o que Israel escolheu. Agora analise bem. E se acendesse? Vamos aqui no livro de Números, capítulo 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. No versículo 33 a seguir. O versículo 32, 33, 34. Encontraram? Se acendesse fogo no sábado, qual era a sentença? Se o irmão quiser ler, 15, 32, 33, 34. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um mundo, apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado. Versículo 35, né? O que se devia fazer. Isso. Versículo 35. Diz, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará, fora do arraial. Então toda a congregação o atirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenará a Moisés. Por que o homem morreu? Porque ele desobedeceu. Ele estava debaixo da lei ou da graça?
Compreenderam? Então não teve espaço para o perdão. Encontraram o homem. Então a visão da lei se tornou uma visão vingativa. Encontrar o homem, como dizem Gálatas 6, no tempo da graça, se vê o teu irmão errado, chame ele em particular, não aponte pecado também no meio da igreja, está compreendendo? A gente vê muito esse tipo de supostas revelações erradas, totalmente desconstrutiva, vergonhosa e é uma rebeldia contra Deus, apontar pecado de alguém na igreja para envergonhar, porque a graça, transgredir a graça é pior do que transgredir a lei. Agora aqui não, tinha que entregar mesmo, porque não sabia. E aí naquela atitude Deus disse a Moisés, é o que o povo disseram lá no Monte Sinai. Tudo que Deus manda fazer, eles vão fazer, então não fizeram, acenderam fogo no sábado e agora sofrerão pena de morte. Aí a lei causou medo, assim por diante. Só que o plano de Deus, sabendo que o homem não poderia cumprir a lei, o plano da graça estava em pauta. Só que eles sofreram aquela pressão da lei para o resultado final, eles valorizar a graça de Deus. No 26 de Deuteronômio também fala para que ele trabalhasse 6 anos e o 7º ano era o descanso. Então eles quebraram 70 anos sabáticos e foram ficar 70 anos aonde? Em Babilônia. Porém, Deus ainda continuou. Ali, quando Deus fez a 6ª, a 5ª aliança, a aliança da lei, era de obras. É perigoso hoje a pessoa misturar a lei com a graça, senão ela volta lá no passado, praticando obras mortas. E a lei também nacional, a lei da Palestina. Se eles continuassem guardando os mandamentos e não contradizessem a palavra de Deus, eles conviveriam também no seu país constante. Mas já que eles profanou o sábado e tantos outros tipos de pecados, então eles foram arremessados da Palestina para Babilônia. Estou olhando na trajetória geográfica, eram quase 1000 quilômetros, caminhando a pé, com crianças e bagagens. Aí é a quebra da aliança. Depois que Israel quebrou a aliança palestiniana, Deus fez uma aliança. Aliança com quem? A 7ª aliança. Aliança com Davi. Deus fez aliança com Davi, com seus descendentes. E aquela aliança feita com Davi, apareceria novamente quem? Melquisedeque. Aleluia! Aí já não era mais Melquisedeque no sentido literário o nome, mas Cristo Jesus, Deus encarnado, vivendo no meio de gente, cumprindo a aliança davídica. Glorificado é o nome do Senhor da glória. No livro de Amós 8, parece que é 9, 11, se o irmão quiser ler, nós já estamos no fim da pregação, mas a instrução, irmãos, a instrução, ela traz uma edificação de firmeza. Eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, Deus está me mostrando 3 pessoas para vigiar. É mentira, Deus fala com todos. É todos. Está em Marcos 13, 35. E o que eu vos digo a todos, vigiai. É uma realidade na palavra. Se tiver devido ao horário, não vou passar o horário, mas é importante, essa aliança davídica, que veio a 7ª aliança, foi a aliança davídica. Só que esta aliança davídica, ela foi quebrada no ministério de Jeroboão. Então a nação de Israel se dividiu em duas nações. O reino do sul, reino de Judá, e o reino do norte, reino de Israel, que foi a capital de Israel, Samaria.
Como está escrito que é 9:11. Isso. O Senhor fazendo a promessa de restabelecer a aliança. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Cristo nasceu em qual cidade? Olha, eis que eu trago boas novas, disse os mensageiros de Deus. Eis que na cidade de Davi nasceu o Cristo Salvador. É a oitava e eterna aliança. Agora, esse conceito de Jesus, como ele disse em João 10,16, que haverá um só rebanho, um só pastor. Aí a nação se dividiu. Estão em duas, rei do norte e rei do sul. Samaria e Judá. Aquela polêmica que a mulher samaritana criou com Cristo devido a essa divisão terrível. Só que Jeremias profetizou que o conserto viria, não somente verbalmente, mas através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Viria para Judá e para Israel. Mas no momento que a promessa veio, no Israel do norte e o Israel do sul, no sentido mais global da promessa, não recebeu a Cristo. Não receberam. Agora, quem recebeu Jesus? Por que estamos aqui? Porque recebemos esta promessa, a promessa da nova aliança. Glória a Deus! Veja então, enquanto Israel, terminando aqui, enquanto Israel rejeitou a Cristo, o Evangelho avançou e chegou até nós, debaixo da oitava aliança. Aí ele expressou, não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais, que eles invalidaram nos dias que comei-os pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu conserto. Agora hoje, nós devemos entender o que o Senhor fez, está fazendo conosco debaixo dessa promessa. Vai chegar um tempo que Deus vai unir 3 tipos de povos: estrangeiros, Judá do norte ou Judá do sul e o Israel do norte. Os irmãos veem que ainda tem muito trabalho na Bíblia para chegar à conclusão de um só rebanho e um só pastor. Porque nós já estamos com Cristo. Israel está, alguns já estão, mas o Israel em massa não está. E quem está hoje? Quem hoje que tem a lei de Deus escrita em nossos corações e possui o ministério pessoal? Todos nós. Olha aqui, olha, no capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11, versículo, capítulo 8 de Hebreus, melhor dizer, tanto 8 como 10, mas vamos ver aqui, lá no Hebreus, no capítulo 8, versículo 11, 12, assim por diante, porque nos diz a palavra do Senhor para nós agora, aqui mesmo. Louvado é o nome do Senhor da glória. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Encontraram? Capítulo 8, no livro de Deuteronômio, no livro de Hebreus, e aqui no versículo 11. Encontraram? Amém. O versículo 10 diz assim, ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meu versículo 11, irmão. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com
as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Você já viu alguém dizer assim? Prepare, você vai comparecer no juízo final da conta de tudo, já ouviu? Você vê que a pregação loucura, que a fala loucura, fica de transmitir loucura, de seus pecados não vos lembrarei mais. E eu colocarei a minha revelação, diz o Senhor, em cada coração. Aí hoje nós temos a revelação divina que individualmente, e o nosso ajuntamento é um ajuntamento de glória ao Senhor, porque a profecia predita por Jeremias não cumpriu ainda completamente sobre a nação de Israel, mas cumprindo, só cumpriu sobre nós. Está se cumprindo sobre nós. Nós estamos aqui, se perguntar para alguém quem é o seu Salvador, a igreja vai receber em coro, vai responder em coro: Jesus! Por causa do que? A lei do coração. E de seus pecados, as suas iniquidades, não lembrarei. Mas agora vem a pessoa não informada dizendo, transmitindo pregação de terror. Aterrorizando a igreja por meio do juízo. Olha, então você vai comparecer lá no juízo e vai dar conta de tudo que fez. É mentira. Hoje nós temos a defesa da fé, dependendo da nossa fé, usando o quê? O dom da revelação extraído da Bíblia. O dom da revelação refere à Bíblia examinada, interpretada e transmitida. Está sabendo disso? Não? É exatamente. Porque hoje, já vou terminar 9:13, o dom de revelação está concluído os 9 dons. É dividido em 3 grupos. E o dom de revelação ele é traduzido nos 9 dons, se não é 10 dons, e entra o adultério ministerial. Porque os dons ministeriais são 9. E o Espírito Santo que rege 10. Agora, dentro dos dons espirituais, vem sabedoria, ciência, que é a prudência, e vem o discernimento, e forma o dom de revelação, pregado na Bíblia e transmitido para a igreja, e os que dão ouvidos, todos são beneficiados por esse dom. Sabe? Não? Então, vamos ter cuidado quando Deus der uma revelação, se não colocar 5, 6. A revelação que Deus dá, ela é voluntária. Agora essa aqui é a bíblica, ela é específica. Você examina a palavra, interpreta e transmite em forma o dom de revelação. Todo o segredo de Deus revelado a nós está onde? E Deus continua nos abençoando com essa palavra. Porque mentir é feio, não tem contável. Já vi pessoas mentir feio. Eu já falei isso. Paguei o preço para receber dom. É uma mentira, porque dom é de graça. Está compreendendo? Eu paguei preço para receber dom. Então você para mim não vale nada, porque você não pagou e recebeu, e eu recebi. Compreenderam? Que Deus continue abençoando, assim por diante. Quem trouxe a sua fé, está presente a Deus, já irei passar a palavra ao nosso irmão dirigente, como de sempre. Quando nós estamos condizendo com a palavra, nós estamos recebendo a cura divina.